Jogos e brincadeiras. Até o século XVII não havia, da mesma forma, uma separação rígida entre os jogos e brincadeiras infantis e os destinados aos adultos. Gradativamente, no entanto, devido à preocupação com preservar a moralidade e educar as crianças, muitos jogos passam a ser considerados imorais pela Igreja e por leigos moralistas. Sofrendo restrições, então, em suas brincadeiras, as crianças se dedicam a distrações específicas, diferenciadas das adotadas pelos adultos. O que acontecera em relação ao traje acontece com essas brincadeiras. Saindo de moda, elas se tornam exclusivas da infância e das pessoas do povo. Estabelece-se, pois, um vínculo entre o infantil e o popular. Então vejam, algumas brincadeiras que hoje são muito populares entre as crianças eram jogos de adultos, né? Ah, mas os adultos brincavam? Brincavam. E que adultos eram esses? Eram pessoas até os 25, 28 anos, não se vivia muito naquele tempo, né? Era uma adolescência que era esticada, mas era uma adolescência já que tinha filhos, então não era igual era agora, né? Isso precisa ficar muito claro para se entender o contexto desses jogos e brincadeiras. Então, eles brincavam de pega-pega, esconde-esconde, tudo isso. E tinha uma conotação, às vezes, muito sexualizada. E as crianças entravam ali no meio, porque estava tudo muito perto, né? Uma criança de 10 anos está muito perto de um adolescente de 14, que está muito perto de alguém de 20. Era tudo muito misturado, né? Morria-se muito cedo naquele tempo. Então, aqui, quando a igreja separa as brincadeiras populares das brincadeiras de adultos, coloca-se uma moral no meio do caminho e divide-se infância e idade adulta, tá? E joga-se essa noção do infantil ligado ao popular. Hoje a gente tem muito isso, né? Um reflexo disso. Todas as escolas. Ah, o que você vai trabalhar? Folclore. O que você vai trabalhar? Cantiga de roda. O que você vai trabalhar? Brincadeiras antigas. Isso é um reflexo direto dessa separação que aconteceu aí no século XVII, tá? Parece que ficou para a infância o que ninguém mais queria ou o que ninguém mais podia, né? E também a partir do século XVII, os adultos começam a viver mais, começam os primeiros movimentos higienistas, reformas das cidades, né? Então, é por isso que isso é separado dessa forma. É nesse ponto que Arias introduz a questão dos contos de fadas, originariamente endereçados a adultos. Na segunda metade do século XVII, começou-se a achar esses contos muito simples. Ao mesmo tempo, surgiu para eles um novo tipo de interesse que tendia a transformar num gênero literário da moda as restrições orais tradicionais e ingênuas. Esse interesse manifestou-se de duas maneiras: nas publicações reservadas às crianças, ao menos em princípio, como os contos de Perrault, e nas publicações mais sérias destinadas aos adultos, e das quais se excluíam as crianças e o povo. Vamos lembrar, Charles Perrault é aquele francês que vivia no castelo da rainha, ele era um cortesão, escrevia teses, escrevia questões sobre política, questões sobre vida social. E um dia ele fez um compêndio de contos, de falas que ele tirou da literatura oral e organizou, fez uma parte gramatical muito bonita, só que no fim ele colocou uma moral. E essa moral, mais para frente a gente vai comentar, mas esse foi o defeito que ele introduziu nas suas histórias, tá? Porque quando se coloca uma moral, você tira da criança a possibilidade de redenção. Nós vamos resgatar isso porque isso é um ponto muito importante. Mas é como se você dissesse, se você fizer isso, vai acontecer isso, ponto. Só que não é assim. A literatura,
é uma arte, a gente vai viver as coisas através da literatura, mas sem sofrer as consequências, né? Nós até já comentamos isso em sala de aula. Então, Perrault peca nesse sentido, e é por isso que os contos dele ganham uma grande dimensão ali onde ele estava, são amplamente distribuídos, né, mas não perdura. Depois a gente tem que atualizar e tirar essa moral, né, como hoje em dia a gente já não usa mais assim. Foi um fenômeno tão grande esse fenômeno literário dos contos do Perrault, e ele não conseguiu assumir que era ele o autor. Ele dizia que era o filho dele de 10 anos que tinha escrito para agradar a rainha, tá? Porque ele não achava elegante que um homem do porte dele fizesse aquilo. Isso é o que conta a história, tá? Não sabemos se é verdade. Então, voltando ao texto, se fala das diversões, é inevitável uma referência ao trabalho. Na Idade Média, com a passagem precoce para o mundo adulto, as crianças ingressavam também muito cedo no mundo do trabalho. E tudo indica que isso se dava mesmo aos 7 anos. Pensa bem, gente, 7 anos. Já com a progressiva ênfase no tratamento escolar, a educação sistematizada vai, pouco a pouco, substituindo a aprendizagem de ofícios. Então, começa um movimento de escolarização, de separação dos adultos das crianças, até por uma questão de moral e higiene, para não ficar tudo misturado, né? Mas as coisas coexistiram por muito tempo ainda, ofícios e escola. E é aí que a gente entra.